E aí, beleza? Salve, salve! Se você não me conhece, muitíssimo prazer, sou o Calvão, estou por aqui direto. Olha só, hein? Papo de hoje, treinador da seleção brasileira, e quando esse assunto chega, tem muito torcedor tricolor que fica com o cabelo em pé. Não é meu caso, porém, muita gente fica preocupada e com razão. Já te explico isso tudo, fica aqui colado, trocando ideia comigo, que você vai entender por que muita gente está preocupado e como o tricolor também ficaria. Mas olha só, antes da gente começar, deixa eu fazer o seguinte: recadão primeiro. Se inscreve no canal. Você sabe como é que faz isso? Aperta no botão inscreva-se, você já entra e já está inscrito no canal. Segundo, mete o dedo no like, que você ajuda pra caramba seu camarada aqui. E claro, compartilha com os amigos e troca ideia comigo nos comentários, que é uma parada que a gente curte bastante fazer por aqui. Outro recadão que eu tenho que te dar é o seguinte, cara: futebol interativo está aí com uma super oportunidade para você que quer trabalhar no mercado de comunicação esportiva, jornalismo esportivo, marketing esportivo, um monte de curso lá bacana. E o melhor de tudo, cara, olha só, se você se inscrever nesse curso, você automaticamente ganha um estágio em um dos 40 clubes filiados do futebol interativo. É isso mesmo. Você já faz o curso, aprende na teoria e já cai na prática, já cai lá na real e vai entender como funciona a realidade do futebol e vai ver que é bem diferente do que a gente costuma trocar ideia por aqui. Olha, tem clube da Série A, inclusive, nessa lista aí de clubes que eu estou citando, que são parceiros do futebol interativo, e vale muito, cara. Você já vai fazer seu network, já vai aprender na prática, ou seja, não tem nada igual no mercado. Se eu fosse você, não perdia tempo. E olha só, como eu sou teu camarada, teu parceiro, deixei aqui embaixo, na descrição do vídeo, um link que, se você clicar, você ganha R$ 1.000 de desconto. Ou seja, se você não apertar, não vai perder essa oportunidade. Se você não é bobo nem nada e se quer trabalhar no futebol, sua chance, sua porta pode ser aí o futebol interativo. Mas vamos lá, troquei uma ideia com um amigo que trabalha no Fluminense, que tem boas, trabalha não, tem boas relações no Fluminense, e falando sobre o Fernando Diniz. E parece, ele também tem contatos lá na CBF, e ao que tudo indica, Carlo Ancelotti realmente não vai vir para a seleção brasileira. Ele esnobou e algumas pessoas já estavam dando nariz torcido para ele, pro italiano, porque estava tirando muita onda, desdenhando um pouquinho da seleção. O fato não é nem recusar o convite da seleção brasileira, afinal de contas ele é italiano, não tem tanta, entre aspas, assim, obrigação de aceitar um convite, mas a forma como ele vem lidando, a forma como ele vem tratando, valorizando muito mais o Real Madrid do que o futebol brasileiro, que a seleção brasileira, não pegou bem. Muita gente ficou incomodada com o tom que ele deu, falando que ele está muito bem empregado, que não quer nem saber, enfim, muita gente não gostou. Lá. O presidente da CBF, o Edinaldo, realmente é o nome que ele preferia, é o nome que ele queria buscar muito, mas ao redor dele muita gente torceu o nariz, não gostou da ideia. E parece sim que agora a CBF vai focar em outro nome. E aí que o torcedor tricolor precisa ficar um pouquinho preocupado. Afinal de contas, Fernando Diniz está sim entre esses nomes aí que podem ser listados como possíveis técnicos da seleção brasileira. Para sorte do tricolor, porque realmente a saída do Fernando Diniz seria realmente trágica para o Fluminense, seria tirar o projeto que vem sendo desenvolvido aí ao longo desse ano. Seria bem complicado reestruturar tudo isso sem o Fernando Diniz. Porém, para sorte da torcida tricolor, para alegria da torcida tricolor, o entorno do presidente da CBF ainda quer um nome estrangeiro. E estão trabalhando, sim, para que esse treinador seja contratado. Tá? A preferência, segundo eu apurei, segundo eu conversei com essa pessoa, seria de um treinador vindo de Portugal. Por quê? Primeiro tem a questão do idioma. Muita gente acha que o idioma pode ser uma barreira, principalmente se tratando do contato com da seleção brasileira com os torcedores. Não é nem a questão do treinador com os atletas. Afinal de contas, 99,9% dos jogadores atuam no futebol exterior e já tem o hábito de lidar com treinadores de diversa nacionalidade. Então, esse não seria o problema. O problema seria, assim, a proximidade com o torcedor nacional, com o torcedor brasileiro. Então, ter um treinador estrangeiro que já não fale o idioma é uma preocupação que há sim na CBF, é uma preocupação que
estava batendo, pesou. Inclusive, o Carlo Ancelotti fala espanhol muito bem, mas a gente sabe que não é o idioma nativo dele e teria essa dificuldade de contato com o torcedor nacional. Então, a turma que prefere um treinador estrangeiro na seleção brasileira seria buscar alguns nomes em Portugal, tá? Claro, quando se fala nisso, você pensa, evidentemente, no nome mais ligado ao futebol brasileiro, que seria Jorge Jesus ou até mesmo o Abel Ferreira. Seriam dois nomes aí que teriam essa possibilidade. O Abel Ferreira, por estar no futebol brasileiro, algumas pessoas gostariam de evitar, porque para não prejudicar o clube daqui, por incrível que pareça, algumas pessoas na CBF pensam dessa forma, então não gostaria, mas também seria uma opção, já que é um treinador que tem uma visão, entre aspas, assim, europeia, que poderia ser implementado. O modelo que o Abel Ferreira implementou no Palmeiras poderia ser transportado para a CBF também. A imprensa paulista gostaria muito de que isso acontecesse, porque é um nome muito forte ligado a São Paulo, é um nome forte que vem desenvolvendo um trabalho de longo prazo no Palmeiras, então seria bem visto pela imprensa de São Paulo, e isso também é um ponto positivo a favor. Jorge Jesus seria outro nome que poderia pintar aí, mas é um nome que tem certa resistência, tanto em São Paulo quanto em Portugal, e isso pesa também contra ele, apesar de que, ao contrário do Abel Ferreira, a imprensa carioca gostaria muito, especialmente os torcedores do Flamengo, que tem aí uma paixão enorme pelo treinador, e gostaria, inclusive, que ele voltasse para o clube, mas no momento isso não foi possível. Tem ainda um terceiro nome. Esse nome, sim, seria uma grande surpresa, mas tem também a resistência interna na CBF, estou falando de José Mourinho. Esses três nomes estão sendo especulados, sim. Caso nenhum desses portugueses consiga realmente ser o foco, ser o alvo da CBF, aí sim o nome de Fernando Diniz seria o próximo da lista. Tá? Não há uma ordem de escala entre os portugueses. Ou seria ou Carlo Ancelotti, um português, e esses três aí que eu citei, e em terceiro lugar, o Fernando Diniz. Tá? Segundo essa minha fonte, segundo esse meu amigo, segundo essa pessoa que conversou comigo, o Fernando Diniz não estaria tão, vamos dizer assim, com os olhos brilhando para a seleção. Parece que ele está realmente focado no projeto do Fluminense, porém a gente sabe que quando chega uma proposta de seleção brasileira, uma proposta financeiramente muito boa, profissionalmente, não precisa nem falar, a coisa muda de figura. Ele trabalharia, ele estaria focado sim no trabalho no Fluminense, porém tudo isso pode mudar, se realmente isso acontecer. Então, torcedor do Flusão, reza para que Portugal seja aí uma fonte de treinador para a seleção brasileira. Caso contrário, a CBF vai sim investir em Fernando Diniz e aí pode ser um problema para o tricolor. Vamos ver o que pode acontecer daí para frente, ou então apostar realmente que o Fernando Diniz está aí focado nesse projeto tricolor. A gente sabe que ele é meio alternativo, meio doido, pode ser aí que recusa a seleção brasileira para ficar no Fluminense. O presidente Mário Bittencourt disse que não liberará, só pagando multa. Enfim, não sei até que ponto isso pode ser verdade, até que ponto isso pode ser um posicionamento político. Mas a questão ponto importante Carlo Ancelotti, praticamente carta fora do baralho. Segunda opção, treinador estrangeiro, principalmente focando em Portugal. E a terceira opção seria, sim, Fernando Diniz. Mas, segundo informações, não estaria tão com os olhos brilhando para a seleção brasileira. Quero saber o que você tem a dizer sobre isso. Me diz aí o que você acha. O que pode acontecer? Você acha que é uma boa para a seleção brasileira, Fernando Diniz? Eu acho que não. Já falei aqui várias vezes. Acho que o Fernando Diniz é um excelente treinador para clube, porque precisa de tempo para treinar. Tenho minhas ressalvas com ele na seleção brasileira. Mas é um bom treinador, sem dúvida nenhuma. Vamos ver o que pode acontecer. Se você concorda comigo, não esquece de meter o dedo no like. Se discorda, mete comentário, compartilha com os amigos e vamos trocar ideia. Mas diz aí, quero saber o que você achou de toda essa situação que pode ocorrer aí no futebol brasileiro. Tá, beleza? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.